gente começa o nosso programa de hoje falando sobre um assunto, gente, muito importante, doação de órgãos. Só quem já precisou e quem conseguiu, né, sabe o quanto isso é importante. Para falar com a gente sobre este assunto, eu estou recebendo aqui no nosso programa o hematologista Fausto Trigo. E você de casa, se tiver alguma dúvida em relação a este tema, né, será um prazer também ter a sua participação aqui com a gente. Doutor Fausto, seja bem-vindo. Muito obrigado, Maica. Obrigado. Conseguiu espacinho na sua agenda e bater esse papo com a gente. Sempre. Eu quero agradecer, o doutor Elias era para estar aqui junto com a gente, mas devido a uma situação profissional, ele não conseguiu. Que o doutor Elias, tanto o doutor Elias como o doutor Fausto, eu tive a oportunidade de fazer um podcast falando sobre esse tema. E eu falei, gente, vou copiar esse tema e vou levar para o Vitrine, porque realmente é um assunto onde a gente tem que abordar, tem que informar as pessoas, né, doutor? Sem dúvida. É um assunto que, como você bem colocou, né, o Elias é o expert, mas por estar no meio da medicina, trabalhar com doação de sangue, doação de medula óssea, também sem alguma coisa talvez possa contribuir. Até porque você trabalha com a questão da doação de sangue, né? O Dr. Fausto já é conhecido de muita gente, porque ele está sempre nos meios de comunicação, levantando a bandeira, né, de que é importante fazer a doação de sangue. Neste momento, falando de doação, a gente vai falar de doação de órgãos, um pouco do que você consegue informar a gente, muito, na verdade, porque você também tá junto ali, né, doutor? Mas a relação da doação de órgão, de sangue. Como que está hoje a realidade aqui na cidade de Londrina? Pois é, então, a realidade ela é muito flutuante, né, Maica? Tem períodos em que a gente tem uma melhor doação, períodos de uma pior doação. Nesse momento, nós estamos numa fase muito boa, inclusive, porque saímos do Junho Vermelho, que teve uma grande divulgação por vocês, né, da imprensa, Câmara de Vereadores, mas é uma luta constante, né? Nós sabemos que agora, no mês de outubro, o Hemocentro terá de prover sangue para outro hospital grande aqui da cidade, tem um hospital gigante da cidade, para a parte SUS desse hospital. Então nós estamos, vamos assim dizer, desenvolvendo outras ferramentas para atender melhor o doador. E recentemente, né, o nosso secretário Beto Preto esteve em Londrina anunciando uma série de inaugurações e uma série de novos serviços, a maternidade e o Hospital da Mulher no Hospital Universitário, em breve já é uma realidade em funcionamento, né? Mas falou também da construção da unidade de coleta de sangue do Hemocentro de Londrina, o Hemocentro do HU, lá onde era o Centro de Odontologia antigo, a UEL cedeu um terreno para que lá colocássemos uma unidade de coleta. Então isso é uma realidade, vai ocorrer, a gente espera que talvez até o final desse ano, início do ano que vem, se iniciem as obras, é muito importante para levar o Hemocentro do HU até a população, né? Porque nós estamos distantes no aeroporto, então era muito importante que tivéssemos um ponto de coleta lá. Teremos. Então são estratégias que estão sendo colocadas em prática, demoram um pouco, mas vão aumentar muito a coleta. Em junho nós tivemos a coleta melhor de todos os anos, né? Que eu estou lá à frente do Hemocentro, nesses últimos 9 anos e meio, que foi de 1.450 doadores. Nossa. Nós nunca tivemos isso. Foi uma ótima coleta e o desafio agora, Mike, é manter esse número, né? Então, já se provou que nós conseguimos chegar até esse número. E que existem pessoas, Existem pessoas e basta isso, né? nos mantermos mobilizados para que isso continue ocorrendo. Qual que é o tipo de sangue que mais o Hemocentro precisa? O tipo sanguíneo mais necessário sempre é do tipo O, porque o O, ele quando o O positivo, eu brinco que ele é praticamente universal, mas o O negativo é realmente universal. O O é um sangue utilizado por qualquer pessoa de qualquer outro tipo ABO, tanto o O, quanto o A, quanto o B, quanto o AB. E o RH negativo é utilizado tanto para aqueles que são RH positivo como negativo. Então, o O positivo pode ser utilizado, por assim dizer, por 85% das pessoas. E o O negativo por 100% das pessoas. Portanto, são os dois tipos sanguíneos que nós mais precisamos sempre. Mas, obviamente, os outros tipos também são importantes, em particular o A negativo. O fator negativo, ele é raro na população, ele é 15% da população. Então, por isso o fator RH negativo sempre é solicitado muito nas campanhas de doação.
mas todos precisam doar, todos precisam fazer a sua parte. Né? Independente do tipo, né? Exatamente. A gente sabe que sempre tem gente precisando. Isso. Ainda falando sobre a doação de sangue, doutor, existem algumas mudanças que antigamente, né, em algum outro momento, alguns quesitos que não eram colocados, que eram restritos, né? Como as pessoas que fazem tatuagem, né? A questão sexual também. O que foi mudado nisso? Então, isso é muito dinâmico, né? Ao longo dos anos, todos esses últimos 20 anos aí que eu trabalho com isso, muitas mudanças. Recentemente, a tatuagem de 1 ano passou para 6 meses. E a questão do contato sexual masculino, né? Então, o doador, que é o homem que faz sexo com homem, tecnicamente assim que se fala, né? Então, existia uma grande restrição, né? De 1 ano, antes até a vida inteira. Depois passou para 1 ano. Sim. E aí, com toda a tecnologia desenvolvida tal, realmente não fazia sentido manter um ano de restrição. Mulher podia doar. Mulher com mulher podia, pela questão de literatura, que a literatura realmente médica mostra que há uma incidência maior de algumas doenças sexualmente transmissíveis na população de homem que faz sexo com homem. Mas com a tecnologia toda desenvolvida, em particular na hemoterapia, já não fazia mais sentido fazer com que eles não pudessem doar por um período tão grande de tempo. E, na verdade, o critério maior é de promiscuidade, Maica. Sim. Que, infelizmente, na legislação federal fica muito vago. Nós definimos em Londrina, a pessoa que tem mais de um parceiro nos últimos 6 meses já não deveria doar. Sim. Deveria aguardar 6 meses para, então, fazer a doação. Do sexo, Independente do sexo, quem faz sexo com quem. É o que vale, eu acho que ressalta até o cuidado, né? Exatamente, exatamente. Se vai doar sexo, até porque, sangue, o homem que faz sexo com mulher e vice-versa, se não utilizar, por exemplo, camisinha, preservativo, se tiver uma relação anal ou mesmo vaginal, também pode contrair uma doença sexualmente transmissível, que é transmissível por sangue, né? É acima de 18 anos, né, doutor? Acima de 18 anos, até 60 anos quem nunca doou, até 69 anos quem já doou. Documento oficial com foto, está em boas condições de saúde e lá tem uma triagem toda especial para assegurar a saúde da pessoa que doa e também da pessoa que vai receber o sangue. Doutor, eu sei que, né, vamos voltar a tentar aqui colocar algum tema relacionado ao doutor Elias, né? Obrigada, doutor Elias, eu sei que você gostaria de estar aqui, mas infelizmente não conseguiu. Mas em relação à doação de órgãos, a gente sabe que Londrina, ela é conhecida, né? Ela tem um nível ali de captação de órgãos, né? Muito grande, né? Referência, né, no Paraná. Por quê, doutor? Acho que é porque é um trabalho feito a muitas mãos e mãos que se organizaram e conversaram entre si. Então, os hospitais todos desenvolveram seus comitês de captação de órgãos, as chamadas CIDOTs, muito atuantes, né? E isso graças a um treinamento muito intensivo pela nossa 17ª Regional de Saúde, que é o braço do Estado dentro da cidade de Londrina. Então, com tudo isso e a colaboração dos hospitais, a captação de órgãos na cidade de Londrina aumentou consideravelmente, Maica. Então, assim, nós tínhamos uma fila de transplantes de córnea, né? E a cidade de Londrina conseguiu avançar muito e zerar essa fila. Uma coisa impressionante. E que dependia exclusivamente da conscientização da população, de um trabalho bem feito, né, das equipes de saúde, que continuam fazendo, da compreensão da sociedade que você pode salvar pessoas e dar qualidade de vida para outras pessoas que você desconhece, e aí é um trabalho realmente muito bem feito e que tem que ser mantido. Da mesma forma que a gente falou de 1.450 bolsas em junho, no Hemocentro, a gente tem que manter a conscientização para que as pessoas doem órgãos, uma vez que infelizmente tenham falecido, em circunstâncias especiais, que as pessoas possam conversar com seus familiares em casa. Isso é importante, né? Falando esse diálogo, Exato. gente. Esse tema, na verdade, a gente até trouxe aqui como forma de discussão, né? Para realmente, você conversa com a sua família sobre isso? Porque, infelizmente, a única certeza que todos nós temos é que nós vamos morrer, né? Infelizmente. Então, acho que é preciso a gente conversar. Olha, se eu morrer antes que você, eu estou disponível a doar meus órgãos, né? Se tiver Exato. tudo... porque não é qualquer pessoa, né? A doação de órgãos tem aí alguns requisitos também, né, então, doutor? em geral, a pessoa tem que estar em boa saúde, né? Como é? Morreu, está em boa saúde. Não é isso que eu quis dizer. Tá em boa saúde, mas é que o óbito, a morte, foi um evento... assim, drástico. Então, pode ter sido uma morte súbita, um infarto cardíaco, um acidente de carro, um politraumatizado. Quer dizer, a pessoa estava indo muito bem até então, mas ela acabou falecendo, né? Teve uma morte encefálica por algum motivo.
Então é muito importante que todo mundo, todos nós, conversemos com as nossas famílias e avisemos a todos, olha, se eu infelizmente falecer por um motivo bruto, drástico, rápido, eu quero ser um doador de órgãos, né? Porque isso realmente é a família que vai determinar naquele momento do óbito se vai haver a doação de órgãos ou não. Então é importante ter havido essa conversa prévia. Sim. A gente sabe que tem muitos preceitos religiosos, éticos envolvidos. Nada melhor, portanto, do que a família ter acesso a essas informações privilegiadíssimas de uma pessoa que queira fazer a doação de órgãos se falecido. Até porque, né, gente, se vocês... É que o doutor Elias não está aqui, mas a gente, no bate-papo que eu tive com ele nesse podcast, se você vê o trabalho, apesar da dor ali da família em perder o ente querido, e aí topar fazer a doação desses órgãos. O processo, gente, que começa a correria para pegar aquele órgão que está ali com saúde, apesar da morte, né? Sim. De outros, do sentido das pessoas. Exato. Mas o trabalho para dar tempo, né? Exato. Olha, dá até de arrepiar, Sim. porque é um trabalho, uma mobilização muito grande dos profissionais para que consiga levar aquele coração, por exemplo, né, até Curitiba, por exemplo, né, dependendo, né, onde vai acontecer essa cirurgia. Falando nisso, né, gente, hoje acho que o noticiário aí, todos os noticiários estão falando sobre a necessidade do Faustão, que vai ter que passar por um transplante. Entrou na fila do SUS, né, em busca de um transplante de Isso é uma coração. outra coisa importante. Então, aí eu acho que ressalta mais ainda, né? Sem querer aqui, ó, a gente veio falar sobre este assunto, já estava marcado, e aí hoje veio a calhar aí com essa notícia, né? Que torcemos aí para que o Faustão consiga, assim como tantas outras pessoas que estão na fila em busca de um transplante. Doutor, para finalizar, tem uma pergunta que chegou aqui da Vanilda, vamos finalizar aqui com ela. A participação dela. Boa tarde, doutor Fausto. Quem teve hepatite, mas não teve a doença, pode ser doador? Quem teve hepatite, doador de sangue. Quem teve hepatite não pode mais fazer a doação porque fica uma cicatriz, por assim dizer, no sangue. Isso é detectado no momento da doação e aí o sangue é desprezado. Então, não pode. Não pode. E geralmente as pessoas têm hepatite de forma assintomática. Sim. Nunca souberam disso e acabam, às vezes, descobrindo na doação. Só uma informação aqui para encerrar que a produção passou para mim. 380 pessoas, é isso? Esperam um transplante de coração no Brasil. Gente, né? Então, por isso, acho que cabe a conscientização de cada um de vocês em fazer a sua parte, né? Quando acontecer aí a morte de um ente querido. Mike, eu queria só colocar uma coisa, só reforçar. A equipe multidisciplinar que cuida da doação de órgãos, da captação de órgãos, é enorme. Enorme. Ela começa do trabalho administrativo, de chamar as famílias, cadastrar as famílias, passa pelo laboratório que faz todas as sorologias, todos os testes para entender que aquele órgão é viável. A equipe de enfermagem que entra em contato com a família, a equipe muitas vezes social, psicológica, nutricional, muitas vezes o capelão do hospital vem conversar com a família. Então, quando a gente fala, o médico é só uma pontinha do iceberg dessa equipe multidisciplinar que faz o trabalho de captação. Então, eu queria reforçar aqui, parabenizar também, né? toda a equipe, né? Todas as equipes de Londrina por isso. E também desmistificar uma questão. Muitas vezes as pessoas pensam, eu não vou doar, porque se eu for mal num hospital, né, não estar muito bem, as pessoas, eles vão falar, não, vamos adiantar a morte, porque aí vai ser um doador de órgãos. Isso é um absurdo pensar isso. É um absurdo, não existe isso. Então, ninguém faz isso, não existe comércio, né, de órgãos. E como você bem colocou, o Faustão, uma celebridade, né? Ele está na fila do SUS. Então, isso é muito sério. As pessoas não passam na frente dos outros porque elas têm mais dinheiro ou têm uma condição social melhor. Não, é uma fila única. Então, é muito importante isso ser ressaltado, né? Porque sobre o trabalho é muito sério. De quem está por trás disso tudo. É muito sério. Obrigada, sempre uma delícia, uma honra ter você aqui, tá? Bom trabalho para você. Precisando também, portas abertas aqui, tá? Muito obrigado, Para toda a equipe aí, o trabalho de vocês. Muito obrigado mesmo.